Oi, galera! Eu sou a Esther E eu sou a Vikeiko. e nós somos as primas do canal Prismas. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as seitas que existem pelo mundo, principalmente sobre o caso da Dídia Cardoso, que supostamente ela participava de uma seita. A seita Pai, Mãe, Vida. Exatamente. E vamos falar de algumas outras seitas que a gente conhece aí, que são pelo mundo Que são as afora. mais conhecidas. Né? Sim. Então, a Dídia Cardoso, ela era conhecida por fazer o papel da Sinhazinha no Festival de Paratins, do Boi Garantido. Ela fez durante, acho que 4, 5 anos. Acho que 5 anos. 5 anos. E daí, hoje em dia, ela estava sendo só influencer de vida fitness, esse tipo de coisa. E empresária, né? Com uma Empresária. rede de salão de beleza por Manaus, ali a região. Sim. E ela faleceu por conta de um problema cardiorrespiratório pelo uso indevido de cetamina. Que é um analgésico, Um anestésico. anestésico De uso veterinário. Exatamente. A seita Pai, Mãe, Vida era composta, né, principalmente pela Dídia, pela sua mãe, e pelo seu irmão. E o seu ex-namorado também está sendo investigado por ser um dos cabeças da seita. Sim. A seita, ela utilizava da cetamina, ou ketamina, né? Tem os dois nomes, para transcender, né? Digamos assim. Se elevar espiritualmente. Pra ficar chapado, gente, e pra alto plano aí. Exatamente. É basicamente Exatamente. isso. O que qualquer outra droga aí faz. Exato. Só que essa, por ser de uso veterinário, ela seria um pouco mais fácil de se achar, né? E se comprar. Não deveria, mas sim. Sim, porque eles tinham um fornecedor, um suposto fornecedor, né? Que comprava isso em clínicas veterinárias e distribuía para eles. E eles utilizavam na seita, influenciavam algumas pessoas que trabalhavam no salão e outras pessoas também, clientes, enfim, Sim. que começaram a participar da seita. Sim, exatamente. E esse caso, ele só foi descoberto, podemos assim dizer, porque 2 pessoas, antes da morte da Dídia, foram na polícia e denunciaram sobre essa seita, porque nessa seita as pessoas sofriam abusos, violência, ficaram trancadas em cárcere privado, e teve uma dessas meninas que elas até tiveram um aborto por conta da violência que elas sofreram. Sem contar que também estão investigando que usavam alguns animais domésticos no meio desses ritos. Sem contar que acho que uma dessas meninas era ex-namorada do irmão da Dídia. Isso, exatamente. E nessa seita, né, nesse ritual que eles faziam, a Dídia, ela fazia o papel de Maria Madalena, o irmão dela fazia o papel de Jesus, e a mãe deles fazia o papel de Maria, né, mãe de Deus. Ou seja, era uma brisa total, gente. Não, sem contar que, se eu não me engano, foi feito... Essa seita, ela surgiu baseada em um livro que lançou em 2021. Por aí, né? Isso, 2021. Isso com o título Cartas de Cristo. A Consciência Crítica Manifestada. O que é uma grande de uma alucinação, né? Uma histeria coletiva, digamos assim. As pessoas, elas leem algumas coisas e levam aquilo como verdade, né? Mas antes da morte da Dídia, né, em maio, eles já estavam sendo investigados pela Polícia Civil. Sim, por conta das denunciantes, né? Isso, e... você já falou isso, né? Desculpa. Não, o TDAH tá aqui. Não, é porque eu lembrei, porque não era só por causa disso, era também por causa desse tráfico aí da cetamina. Sim. A polícia já tava desconfiada, né? Sim. Acho que o que a gente tem de informação por enquanto sobre esse caso é isso, né? Não tem muita informação, nada foi divulgado. É muito recente, né? A gente tá gravando esse vídeo em junho, né? Agora de 2024, e o caso aconteceu em maio, final de maio. Então, assim, é muito recente.
não tem muita notícia. E provavelmente também não vai ser divulgado muita coisa, gente, porque a gente tá falando de um assunto muito sério, que acabou matando uma pessoa, acabou... Né? E a polícia evita divulgar essas coisas até para não incentivar outras pessoas a quererem ir pro mesmo caminho, digamos assim. Sim. Mas a gente espera que tenha um desfecho e que peguem os criminosos. Sim, e apesar de todo o uso de drogas, e provavelmente... é um caso trágico, né? Então... Provavelmente é um pessoal que é usuário já há um tempo, então vai ser meio complicado. Tem outra atualização, na verdade, que eu tava esquecendo, que a mãe e o irmão e a Didia estavam planejando comprar um terreno no norte do Manaus para montar uma vila para né, que possa ser realizado esses rituais isso, da seita e uma comunidade para morarem, né, esses integrantes. Nem aquele filme que se chama, acho que é A Vila, alguma coisa assim, que é uma comunidade meio estranha, não é? Sim, que tem um plot twist no final, não é? Exatamente. Sim. É tipo isso. É verdade, é mais ou menos isso mesmo. E, já puxando o gancho, né, dessa vila, é o mesmo caso do Templo do Povo. É mesmo. Que Jim Jones. Era um americano, né, que morava nos Estados Unidos e que ele já existia essa religião, talvez, pode ser assim dizer, há muito tempo nos Estados Unidos, mas foi só quando ele foi para Guiana que ele conseguiu pôr em prática. Que foi esse caso, né? Ele comprou um terreno na Guiana e montou uma comunidade né? Que seria o Templo do Povo. E, na verdade, ele saiu meio fugido dos Estados Unidos, né? Isso, porque já estava sendo investigado. Já estava sendo investigado sobre esse coisa. Só que essa seita foi uma seita grande, né? Porque conseguiram reunir umas 900 pessoas. Exatamente. Na verdade, foram assassinadas 900 pessoas, né? Algumas cometeram suicídio, outras que se negavam a cometer o suicídio foram assassinadas. Então, assim, foi um caso muito trágico. Eles fizeram uso de... Era um remédio também. Cianeto? Cianeto, é. Acho que eles colocavam num suco, se eu não me engano, e tomavam cianeto. E foi assim que muitas pessoas morreram. Foi um massacre, né, na verdade. Isso, foi um dos maiores massacres nesse sentido, né? Nesse sentido religioso, né? Outra seita muito famosa que a gente tem aí no mundo é a família Manson. Sim. Que era liderada por Charles Manson. Isso por volta dos anos 60, né? Ali naquela época do Woodstock, Legalize, os hippies. E uma das motivações da seita era racial, né? Ele queria, na verdade, causar como se fosse uma guerra civil racial. Então, ele convenceu seus seguidores, né, que participavam da família Manson. Através de drogas. E de discursos. Ele tinha um discurso muito influente, né? Ele era uma pessoa muito influente, né? E ele acabou convencendo essas pessoas a cometerem assassinato em nome da família. Ele mesmo, se eu não me engano, não matou ninguém. Não matou ninguém, só influenciou. Exatamente, só... Então, assim, um dos casos mais conhecidos, né, que ficou, foi da atriz Sharon Tate, que ela era casada com... um cineasta famoso. A gente nunca lembra o nome dele. Exatamente. Que fez o Bebê de Rosemary. O diretor de Bebê de Rosemary. É um nome bem complicado, eu tentei lembrar agora. Enfim, ela estava grávida de 8 meses dele. Então, quando ela foi assassinada, né, mataram ela e o bebê também. Além de outros casos, né, que acabaram sendo descobertos, e foi por causa, acho que, de outros casos que eles foram pegos. Sim. E foram presos, isso nos anos 60 acho que final dos anos 60, né? Inclusive, acho que a primeira integrante, né, da família Manson, ela foi solta no passado, incondicional. E ela teve que passar por uma adaptação ao mundo moderno. Porque, pensa, foram presos lá no final dos anos 60. Passou muito tempo. Eu acho que ela tinha 19 anos quando ela foi presa e ela foi solta com 70 alguma coisa. Então, assim,
o mundo mudou muito de lá pra cá. Sim, sim, sim. Ela teve que passar por toda uma adaptação, enfim. Sim, sim, sim. Pensa nisso, né? Que é um caso tão chocante e a gente já tem uma pessoa solta. E o mais interessante, né? É um caso, tipo assim, palpável, separando pra pensar. Porque se tem gente dessa época que tá viva ainda, que acabou de ser solta, tipo, é considerado, tipo, não é tão recente, mas mesmo assim, você saber que alguém que participou ainda tá vivo é muito estranho. É, então, e solto agora, E solto. né? E se você. E sem contar, como que essa pessoa vai viver na sociedade de hoje? Deve ser muito difícil, né? Então, não sei nem se essa pessoa consegue se adaptar na sociedade moderna. Sim. E outra coisa, né? Será que ela se arrependeu? Olha, fica a dúvida. Fica a dúvida. Porque o próprio Charles Manson, ele morreu na cadeia, né? É. Então... Sim, sim. Ah, eu lembrei de uma coisa. Tem, eu acho que, se eu não me engano, é uma série da Netflix que se chama Turismo Macabro, se eu não me engano. Tem um episódio, é que eu não sei direito quem que é a pessoa, mas acho que foi o Manson, né? Que tem um cara, não sei se é um cara ou uma mulher, que ele conseguiu trocar cartas com o Manson dentro da prisão. Ele era meio que... Na verdade, isso é comum nos Estados É. Unidos. Não sei aqui no Brasil, na verdade, porque a gente não explora muito essa... Ai, que nem o caso do... Ai, como que era o nome daquele cara? Dahmer? Dahmer. Tipo, um monte de gente. Na série da Netflix, a gente vê um monte de gente mandando cartas pra ele, falando se que diziam gostava. apaixonados. Gente, é muita loucura, sério. A gente acha que as pessoas que estão presas são doentes, mas às vezes as pessoas que estão aqui fora são piores São do que... mais doentes que as pessoas que estão presas. Mas assim, pensa assim, você se apaixonar por um cara que você sabe que fez atrocidades. Sim. O Dahmer, ele era canibal. Né? Então, é justificável, gente. Desculpa, assim. Sim. Mas não só ele, até aquele outro lá também. Que tem a série do Netflix também. Ai, esqueci o nome dele. Ted Bundy. É outro que também recebia muitas cartas. Porque, assim, ele era dito como uma pessoa muito bonita e charmosa. Eu não sei quem que é esse, eu acho que eu não vi esse caso ainda. Aquele que dava carona para as estudantes universitários dos anos 70. Nossa, eu não vou lembrar. É um caso bem conhecido. A gente pode trazer ele aqui no próximo vídeo, na verdade. Seria legal. Pra falar sobre. A gente fala dos serial killers, né? Podemos falar. Mais famosos. Interessante. Sim, porque tem muita história interessante, assim. Interessante não, assustadora, talvez. Mas interessante Mas também interessante, interessante no sentido da cabeça dessas pessoas, como funciona. Inclusive, eu tava vendo esses dias, mesmo acho que ontem, uma matéria, né, falando que a Ariana Grande está sendo muito criticada por causa do comentário que ela fez. Pelo Dahmer até, né? Que ela queria jantar com ele, sei lá. Alguma coisa assim, sim. Só que eu entendi o que ela quis dizer. É tipo, conversar com ele, entender a mente dessa pessoa, porque quem não é psicopata, quem não atinge esse patamar assim, eu não tô elogiando ninguém, gente, só pra deixar claro, mas quem não tem esse grau de psicopatia não consegue entender como que funciona a cabeça dessa pessoa. E é interessante, se você parar a pensar assim, num contexto sociológico. Sim, né? É interessante a gente discutir sobre, até porque essas pessoas cometem crimes hediondos. Sim. Crimes horríveis, gente. Sim. Pra deixar claro, tá? Ninguém aqui é a favor disso não, pelo amor de Deus. Ah, não. E a gente tem mais um caso pra comentar? Sim, tem o do Heaven's Gate, que é o Applewhite, né? O Marshall Applewhite, o cabeça da seita, né? Uhum. Que é uma seita que começou nos anos 70. E só que ela foi o ápice, né? O auge, assim, o crime, até o caso, ele ocorreu nos anos 90, já na era da internet. E, lógico, assim, mesmo nos anos 90, a internet ainda não era algo muito acessível para todo mundo. Aqui no Brasil mesmo acho que nem era Brasil, muito, mas lá nos Estados Unidos já funcionava. Talvez já fosse um pouco mais acessível. Acessível, né? Sim.
Então ele gravava vídeos, postava online e convencia pessoas a entrarem na seita dele. E a seita dele era a mais viajada possível, gente. Sim. Porque ela misturava testamentos do Antigo Evangelho, né? Da Antiga Bíblia. É o Antigo Testamento. O Antigo Testamento com ficção científica, com OVNIs, com ETs. Porque ele acreditava que ia vir uma nave espacial e salvar todo mundo. Que iria levar a galera para um plano, né? Que na verdade seria como se fosse um outro planeta. Né? Sim, assim. sim. E a história, o caso do Heaven's Gate foi o maior caso de suicídio coletivo da história. Sim. Né? O Applewhite, ele convenceu seus seguidores. Não lembro a quantidade. Acho que eram 19 pessoas, foi acho. por aí, né? Mais ou menos isso. Num dia específico, 96? Eu acho que foi 96. Foi no ano em que tava passando um meteoro na Terra. Isso, tava passando um meteoro na Terra no dia, né, em que eles cometeram suicídio coletivo, que eles acreditavam que com a passagem desse coisa, eles iriam vibrar de uma maneira diferente, vir atingir e seu espírito ia até chegar a esse cometa para levar para esse planeta, a esse novo mundo aí. Sim. O paraíso. Deles. Então, assim, ele convenceu eles a fazer, acho que, purê de maçã. Isso. Com cianeto e vodka. Mas acho que a vodka era realmente só pra tomar uma dose pra ter coragem, né? Coragem. Porque, imagina, se matar não deve ser fácil. Sim. E o mais engraçado era como essas pessoas, elas estavam vestidas. Foram encontradas pela polícia. Elas estavam com moletons pretos, né? Moletom preto branco, alguma coisa assim. Eu acho que era preto, se eu não me engano. Com tênis da Nike. Sim, que eu costumo dizer que foi a pior propaganda da Nike de todos os tempos. Com um saco na cabeça, né? Se eu não me engano. Um saco na cabeça. E com um manto púrpura em cima dos corpos. Deveria ter algum motivo, né, pra ele estar... Com esse manto púrpura. Sim. E, inclusive, o próprio Applewhite foi encontrado dessa forma, gente. Sim, então, assim, sim. Era algo que ele pregava e que ele mesmo acreditava. Eu acho que é diferente. Acho que no caso do Jim Jones, que é o Templo do Povo, se eu não me engano, ele não se matou, né? Então, na verdade, eu acho que o caso dele era mais querer ser Deus. Eu acho que era. Né? Ele queria comandar aquelas pessoas. se eu não me engano, enriquecer também, se eu não me engano. Sim. Então, assim, sempre vai ter um motivo, né, para. Como eu falei no caso Manson, era racial. No caso do Applewhite, era loucura mesmo. Era encontrar a salvação, né? Ele também mas todos eles vendem salvação. Mas é que, por exemplo, o Jim Jones vende salvação, mas não... Ele não se suicidou, ele não fez parte daquilo. Mas até hoje a gente conhece um monte de religiosos aí que também vendem um monte de falácias aí. Não fazem, não estão lá. Exatamente, só estão enriquecendo só através do povo. Então, gente. É isso que eu quis dizer. Então isso acontece desde sempre. E, historicamente falando, a sociedade utiliza a religião para convencer as pessoas, né? É uma forma de governo. De controlar as pessoas. É uma forma de governo. Até porque, né, as pessoas têm medo de não seguir, talvez, alguma coisa e não serem punidas por isso. Exatamente, e pararem em algum lugar ruim. Seja inferno, seja umbral, seja o que você acreditar, gente. Que pra mim é uma besteira, gente. Mas enfim, né? Nós estamos aqui para falar sobre isso, né? E a gente tem muitas seitas no mundo, né? Em casos de seita no mundo. Muito. Acho que milhares de anos, assim. Milhares de anos, A gente tem os ritos dos maias, né? Que também eram considerados seitas, né? Era diferente do que é hoje. Mas uma seita que também é muito interessante, que aconteceu bem recentemente, no começo do TikTok ali, conhecida como a seita dos influenciadores. Começou com 2 irmãs, que elas do TikTok, nos Estados Unidos, que elas faziam muito sucesso como dupla.
Dançando, né? Dançando TikTok. E daí uma delas conheceu conheceu um menino. E esse menino conhecia outro menino. Não vou saber o nome deles, gente. Tem que pegar meu raciocínio aqui, ó. Eu não vou lembrar Só o a nome. linha, só. Só acompanha a linha de raciocínio. Começou a namorar um menino, que também era dançarino do TikTok, e tinha um amigo que ajudava ele a gravar os vídeos pro TikTok. Como se fosse um agente? Um agente, alguma coisa assim. E o pai desse menino que ajudava eles, ele era um religioso, ele era de uma religião, agora eu não vou lembrar a religião, mas é uma religião muito antiga que começou a dar certo por conta desses TikTokers, podemos dizer assim. E esse cara, esse homem, esse religioso, começou a influenciar. Como é que você falou? Agenciar esses TikTokers, e vários TikTokers foram sendo chamados, não sei o que lá. Só que era muito estranho, porque durante esses cultos, quanto mais a pessoa... Ai, que susto! Desculpa, gente, caiu. Caiu minha pedra filosofal, gente, desculpa. Que susto que eu levei. Durante esses... Quando a pessoa começava a entrar nessa seita, elas começavam a se afastar das famílias e tudo mais. Tanto que foi a irmã dessa menina que entrou na seita e começou a achar muito estranho e denunciou, começou a procurar coisas sobre isso para tentar ajudar a irmã dela, né? E alguns influenciadores, depois que essa menina denunciou, começou também a expor, porque eles já tinham participado. E eles falaram que eles sofriam abusos também, que a forma de pagar o dízimo era através de dinheiro ou de alguns atos sexuais, podemos assim dizer. Vamos dizer assim que o modus operandi geralmente é sempre o mesmo. Sempre tem uma coisa, ou é dinheiro ou é abuso, drogas, esse tipo de coisa. Tanto que, se eu não me engano, esse cara ele foi preso, né? Depois que vários influenciadores começaram a coisar, ele foi preso. Mas a seita ainda tá ativa, não tá? Então, a seita ainda está em ativa. Inclusive, se eu não me engano, a irmã dessa menina que denunciou ainda está na seita. Isso me fez lembrar de uma seita também. Não é bem uma seita, na verdade é crime mesmo nesse caso, porque se trata de tráfico de pessoas. Sim. Né? Que são pessoas muito influentes de Hollywood que começaram a entrar nessa seita, né? Eu também não vou lembrar o nome das pessoas, né? Depois, se vocês quiserem mais detalhes, eu até trago aqui o caso certinho. Mas eu sei que algumas pessoas conhecidas estavam envolvidas. Uma delas era uma atriz de Smallville, a loirinha lá, eu acho que é Ellison alguma coisa, ou Ashley, é com A o nome dela. E o filho da rainha Elizabeth. Eita. Príncipe Andrew. Rola, né, esses boatos, né? Sim. E que ele, na verdade, era o filho preferido da rainha Elizabeth. E fazendo cagada. Usando sua influência, obviamente, né? Por ser da família real, ter muito dinheiro, pra enfim. conseguir mais poder, né? Podemos assim dizer. Não sei se hoje ele ainda é considerado príncipe, porque depois que ela faleceu, tem um negócio de hierarquia, né? E aí, como o Charles virou rei, eu acho que os príncipes são os filhos dele e os netos. É alguma coisa assim. Enfim. Sobre família real também a gente tem muita coisa pra falar. E se vocês quiserem, deixa um comentário aí. A gente pode falar, inclusive, que eles são reptilianos, não é mesmo, pessoal? Pois é, existem muitas teorias aí sobre a família real, que é bem interessante a gente explorar também. Sim, e eu sou fã de histórias da família real, eu também, bem sério, pessoalmente. Eles são gente como a gente, viu, gente? Eles não são mais especiais que ninguém. Eles só têm mais dinheiro que a gente. Fora isso, eles são iguais a gente. Foram ou não, né? Centenas de anos, né? Pegando dinheiro do contribuinte. Ou não, né? Vai que eles são realmente seres de outra dimensão. Pois é, mas aí E falam que também participam dos Illuminati. Tem várias teorias, gente. Illuminati também é um tema muito legal. É um tema muito interessante pra gente trazer também. É interessante.
E aí, mais alguma coisa sobre seitas? Eu acho que... Ah, tem mais uma. Boa. Tem mais uma que eu também não sei muitos detalhes. A gente não sabe, gente. A gente trouxe os principais, mas aí a gente vai lembrando de algumas que a gente conhece. Que a gente conhece e vai a história por citando. cima, né? Então, que é de uma brasileira que mora nos Estados Unidos, que ela estava convencendo meninas a irem pra lá pra virarem modelo, influenciadores, alguma coisa assim. E de repente essas meninas sumiam. Tráfico de humanos de novo. Exatamente. E inclusive essa história aí, quem se envolveu nessa história foi a Yasmin Brunet. Que foi aliciada. Que tentaram aliciá-la. Não sei se tentaram aliciar, mas ela estava tentando, na verdade, contato com uma das meninas, que a família de uma das meninas entrou em contato com ela, ela tentou entrar, enfim. Tava tentando Isso, tava tentando ajudar, e aí essa menina gravou um vídeo metendo pau nela, enfim, assim, babado, putaria e confusão, gente, assim. O que o brasileiro sabe fazer. Exatamente. Mas é muito doido como em 2024 ainda tem uns casos desses, né? Inclusive, tráfico de humanos é uma coisa legal também. Não que é uma coisa legal de se falar, né, gente? Mas é um assunto que, né? Não é algo legal de se fazer, mas é bom a gente sempre falar sobre para evitar que isso aconteça. Sim, exatamente. Porque isso existe até hoje e, assim, a gente sabe que principalmente em comunidades carentes. Sim, isso sempre acontece. Então, ainda acontece. Então, assim, é bom a gente até trazer, né, algumas histórias e uns alertas para vocês, porque é bizarro. Mas é isso? É isso. E no próximo vídeo, a gente vai falar do que, Esther? Sereias e árpias. Porque são duas histórias aí que se cruzam. Confundem, né, algumas pessoas. E se cruzam aí, né? Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, para que a gente consiga fazer mais vídeos, cada vez mais e melhores. Cada vez a gente vai trazer vídeos melhores. Estamos investindo na produção. Esse é o primeiro vídeo do canal, deixando claro. Mas deixa o like, compartilha, comente. Comente também o que você gostaria que a gente falasse. Comentasse, porque na verdade, como pode ver, aqui é um esquema um pouco meio podcast que a gente tá comentando as histórias. Né? Sim. Então... É isso. E é isso. Muito obrigada, gente. E siga nossas redes sociais também. É verdade. Canal Prismas. Em todas as redes sociais. Muito obrigada, gente. Isso. Beijinho. Beijo. Até o próximo.